Oi, gente, vamos então dar continuidade. Agora vamos estar falando sobre o teorema fundamental da álgebra, certo? Então, como vocês já sabem, o áudio está gravado. Vou só dar o clique aqui para vocês ouvirem a explicação. Sim, dando continuidade então, vamos falar agora sobre o teorema fundamental da álgebra. Esse teorema ele só reforça o que a gente vem falando anteriormente, na questão de que o grau do polinômio determina a quantidade de raízes que ele terá, certo? Então, a definição do teorema diz o seguinte: todo polinômio de grau n, com n maior ou igual que 1, né? Porque se o n fosse 0, por exemplo, eu teria aí apenas um polinômio composto pelo termo independente, ou seja, eu não vou ter raiz, né? Porque eu só tenho raízes quando eu posso considerar valores para x, que ao substituir no lugar do x, eu vou estar zerando. Então, se eu tivesse, porventura, um x elevado a zero, esse meu polinômio ele seria constante, ou seja, não tendo raiz. Por isso que o teorema ele determina que o polinômio ele tem que ter o grau maior ou igual que 1, certo? Porque a partir daí, a depender do seu grau, vamos ter a quantidade de raízes, ok? E esse teorema ele diz que a gente vai admitir pelo menos uma raiz complexa. Se bem que a gente sabe que todo número real é também um número complexo, certo? Então, mesmo que eu tenha uma equação de primeiro grau para resolver e eu acho como raiz um número real, eu sei que todo número real é um número complexo. Então, com isso, vai ter pelo menos essa raiz complexa, assim como determina este teorema. Um minuto. Vamos. E vamos conhecer mais um teorema, que é o teorema da decomposição. O que significa esse teorema da decomposição? Significa que eu posso escrever um polinômio na forma de um produto, certo? Onde eu vou ter sempre em destaque o coeficiente que acompanha o meu x de maior grau, né? Digamos que ele vai ser o coeficiente dominante desse polinômio. E esse produto vai ser sempre de x menos a raiz desse polinômio. Então, o meu p de x, né, representado de modo geral como sendo a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1, vezes x elevado a n menos 1, mais reticências a 1 vezes x mais a 0, ele pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau, da seguinte forma: p de x igual a n, onde esse a n, como eu já falei, é o meu coeficiente dominante, que significa que é o coeficiente do termo de maior grau desse meu polinômio, que multiplica x menos a raiz desse polinômio. Então, esses produtos x menos alguma coisa vai existir dependendo do grau deste polinômio. Ou seja, se fosse de grau 1, seria aí a n vezes x menos r, apenas. Se é de grau 1, eu só vou ter uma raiz. Se fosse de grau 2, aí eu teria a n vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. É um exemplo, ok? Então, essa quantidade de fatores aí vai existir dependendo da quantidade de raízes que tenha este meu polinômio. Vamos dar um exemplo, né? Tem aí o polinômio h de x, que foi dado na forma menos 3x ao quadrado mais 6ix mais 3, e vamos querer escrever ele na forma fatorada, certo? Então, observa aí o meu fator dominante, de fato que eu vou estar olhando de cara aí, já que eu não sei quem são as raízes, por enquanto.
eu vou estar fatorando ele, vendo que esses três termos desse meu polinômio eles têm em comum, né? E eu observo que é um polinômio de grau 2, que eles têm em comum aí o 3, né? O menos 3, e assim eu posso pôr em evidência, já que o meu coeficiente aí dominante ele é negativo, né? Então eu ponho menos 3 em evidência e vou lá e divido menos 3x ao quadrado, divido por menos 3, menos divido por menos, mais 3x ao quadrado dividido por 3, vai sobrar só o x ao quadrado. Do mesmo modo, mais 6x dividido por menos 3, o único que eu vou poder dividir aí são os números, né? O 6 pelo 3, as letras eu vou repetir. Então eu sei que 6 dividido por menos 3 vai ficar menos 2, né? E mais 3 dividido por menos 3, menos 1, que é justamente esses resultados, como é a fatoração, eu coloco ele dentro dos parênteses, né? Vou escrever o fator comum como uma forma de produto pelo resultado dessa minha divisão. Tanto é que se vocês efetuarem essa divisão, aí vocês retornam ao polinômio do modo inicial, né? Eu sei aí então que dentro dos parênteses eu fiquei com x ao quadrado menos 2x menos 1. Mas bem sabemos que menos 1 eu posso, né? Já que eu tenho aí uma equação de segundo grau e tenho a variável x e a variável y e não tenho termos semelhantes que eu possa somar, eu vou ter que pensar em outra forma que eu posso estar reduzindo esse meu i, esse meu x, de modo que eu possa somar alguém ou pensar nisso na forma de uma equação, certo? Então, apareceu esse menos 1 aí. Menos 1, a gente sabe muito bem que é o i ao quadrado, certo? Com isso, eu ficaria aí, né, dentro dos parênteses, x ao quadrado menos 2x mais i ao quadrado, isso na verdade é o quadrado da diferença, né? É o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E eu não quero escrever esse polinômio h de x na forma fatorada, então eu não sei quem são as raízes, né? Nem precisei calculá-las para isso, para escrevê-lo. Então, como apareceu para mim aí o quadrado da diferença, né? Eu sei que x ao quadrado menos 2x mais i ao quadrado é o quadrado da diferença, então eu substituo toda essa expressão aí por x menos i ao quadrado. Então, fatorando este meu polinômio h de x, ficaremos com menos 3, que multiplica x menos i ao quadrado. Mas a gente bem sabe que se é x menos i ao quadrado, se é ao quadrado, é a multiplicação da base por ela mesma, né? Então, lembre que a forma fatorada de um polinômio, ela vai se aparecer sempre como um produto entre o coeficiente dominante e fatores de primeiro grau, ou seja, x menos a raiz. Se ela é de segundo grau, eu já sei que tem duas raízes, né? Então, ficamos aí, transformamos esse x menos i ao quadrado em um produto da base por ela mesma. Então, reescrevendo o h de x, ficaremos com menos 3, que multiplica x menos i, que multiplica x menos i. O que eu posso concluir aí de cara? Que a raiz desse meu polinômio ela é igual, né? São duas raízes reais e reais não, né? São complexas e iguais. Quem seriam essas raízes? O i, ok? Então o i seria a raiz, mas não é o que a questão quer não, tá? A questão só quer aí que a gente dê a representação da forma fatorada do h de x. Então, a representação da forma fatorada do h de x vai ser menos 3, que é o fator dominante, né? Fator não, coeficiente predominante, desculpem, que é o coeficiente do x de maior grau, que multiplica
polinômios de primeiro grau. Esse polinômio de primeiro grau x menos i, a gente chegou até ele quando a gente saiu enxugando toda aquela expressãozinha que ficou de dentro dos parênteses, né? Quando a gente saiu enxugando ela, nós ficamos diante de um quadrado da diferença, né? Que a gente bem sabe que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, a gente conseguiu facilmente escrever isso na forma de um produto de duas equações de primeiro grau, certo? Vamos seguir adiante. Próximo exemplo, nós temos aí um polinômio p de x e nós queremos verificar se menos 2, 1 e 4 são raízes desse polinômio. Vemos aí que o polinômio p de x ele é de terceiro grau. Se ele é de terceiro grau, consequentemente, tem que ter 3 raízes. Lembrem, o grau do polinômio determina a quantidade de raízes que ele terá. Ok? Então, para a gente verificar se menos 2, 1 e 4 são raízes desse polinômio, basta que a gente substitua esses valores no lugar do x. Né? Vemos aqui calculando p de menos 2, vamos ter 0 como resultado. Calculando p de 1, também temos 0. P de 4 também temos 0. O que significa isso? Que os três números dados, de fato, são raízes desse polinômio. E ele quer que a gente escreva ele na forma decomposta, ou seja, ele quer que eu escreva esse meu polinômio na forma que vai aparecer o meu coeficiente predominante, que vai multiplicar x menos as raízes. Quantas vezes vai aparecer o x menos as raízes? 3 vezes, porque esse meu polinômio é de terceiro grau. É o que a gente vai ver no polinômio, no próximo slide. Então é isso, pessoal. Pelo teorema da decomposição, né, já nós podemos formar aí, vimos lá que o coeficiente predominante era o 2, né? E as raízes já tinham sido dadas. As raízes ele tinha dado como sendo menos 2, 1 e 4. E agora é só escrevermos ele na forma decomposta, né? De acordo com o teorema da decomposição. P de x vai ficar igual a 2. Mais uma vez reforço que é o coeficiente predominante. É aquele coeficiente que acompanha o x de maior grau, que vai multiplicar x menos a raiz. E por que apareceu esse mais 2 aí, professora? Porque observem que o R1 ele é igual a menos 2, ou seja, o R1 é uma raiz negativa. Então a fórmula me diz que é x menos a raiz. Mas se a minha raiz é negativa, vai ficar x menos a raiz. E menos vezes menos é mais. Por isso que observamos que apenas o R1 é uma raiz negativa, né? Por isso que só ele apareceu esse sinal de positivo aí no meio. Então temos que a decomposição do meu polinômio p de x ficou sendo 2 que multiplica x mais 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 4. Ok? Lembrando que esses polinômios aí de grau 1, né, que é x menos alguma coisa, vai aparecer de acordo com a quantidade de raízes que tenha nesse meu polinômio. Esse meu polinômio era de grau 3, 3 raízes, consequentemente eu vou ter 3 vezes essa minha expressão aparecendo. Vamos ver mais um exemplo na letra C. Tenho aí um gráfico agora. A gente vai estar trabalhando com esse polinômio agora no gráfico. E eu observo aí, até mesmo sem ler a questão, sem nada, que esse meu gráfico ele tem uma curva, né? E que essa curva interceptou o eixo de x em 3 lugares. E aí, gente, o que é que a gente pode concluir disso? Eu sei que uma função do primeiro grau
O meu eixo de x é interceptado uma vez, né, pela reta. Na função do segundo grau, o x ele é interceptado duas vezes, né, por quem? Pela parábola. E se ela for interceptada três vezes, é porque nós temos aí um polinômio de terceiro grau, certo? E é como a gente pode ver lá em cima, né? Essa curva representa esse meu polinômio p de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2, certo? Então, de cara aí, eu observo que a minha curva tocou em menos 1, 1 e 2. Então, eu já posso concluir que menos 1, 1 e 2 são as raízes deste meu polinômio. Certo? Então, se eu quero aí escrever a forma decomposta deste meu polinômio, ficou fácil, né? Para a forma decomposta, eu preciso das raízes e do coeficiente predominante. As raízes eu já sei, que são menos 1, 1 e 2. E o coeficiente predominante eu sei que é aquele númerozinho que acompanha o x de maior expoente. Nesse caso do p de x aí é o 1. Então, podemos facilmente apresentar a forma decomposta desse meu polinômio p de x. Logo, p de x vai ser igual a x mais 1. Olha aí novamente porque esse mais, porque a minha raiz ela é negativa, consequentemente vai ficar positivo aí, vezes x menos 1, que é a próxima raiz, né, que é x igual a 1, vezes x menos 2. Mas, professora, não apareceu ninguém do lado de fora. Por que não apareceu? Porque o coeficiente predominante ele é 1. E quando a gente vai multiplicar por 1, a gente não precisa escrever, certo? Então, eis aí, forma bem simples, aí a decomposição desse meu polinômio p de x. Ok, gente? Bom, agora a gente vai falar sobre as relações de Girard. São relações entre os coeficientes e raízes de uma equação algébrica, que na verdade são mais uma ferramenta que vai nos auxiliar na resolução desse tipo de equação. Porém, vai ser muito trabalhado diante de uma condição para essas raízes, ok? Então, a gente tem, por exemplo, na equação de segundo grau. A equação de segundo grau, quem lembra quem é, como se apresenta de forma geral, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Então, eu tenho que, para uma equação dessa, se eu somar essas duas raízes, vai resultar uma relação entre os seus coeficientes b e a. Como assim, professora? Vamos lembrar lá, para resolver uma equação de segundo grau, a gente utiliza a fórmula de básica, certo? Quem é R1 e quem é R2? R1 e R2, na verdade, é X1 e X2. Só que eu estou trabalhando com letras diferentes, então eu associo R ao termo raízes. Então, como é que eu calculo X1 numa equação de segundo grau? X1 menos B mais raiz do delta sobre 2A, certo? X2 menos B menos raiz do delta sobre 2A. Se eu for somar esses dois termos aí, x1 mais x2, eu observo que o mais raiz do delta se cancela com menos raiz do delta. Vou ficar então com menos 2b sobre 2a. Cortou o 2 com o 2, vai resultar no meu menos b sobre a. Então, para toda e qualquer equação de segundo grau, essa relação de Girard vai se aplicar. Do mesmo modo, eu vou ter com o produto. Temos então que o produto dessas duas raízes, que é x' e x2', ela vai resultar na relação de C sobre A. Então, quando é que a gente vai estar utilizando essa relação de Girard? Por exemplo, tem lá uma equação para resolver. Tu olha assim, tem lá uma equação bem simples, e tu já quer de cara matar quem são as suas raízes. Tu pensa lá, eu quero saber, identifiquei lá o meu coeficiente predominante como sendo 1, que é o mais fácil da gente encontrar para aplicar essa relação. Identifiquei que ele é 1, então eu vou olhar para o B e vou olhar para o C. Vou olhar para o B e vou pensar em dois números que somando seja o B e multiplicando seja o C. Pronto.
é uma forma prática de resolução de equação de segundo grau completa, sem que você precise recorrer à fórmula de Bhaskara. Ah, professora, não tenho segurança para fazer isso. Quero encontrar a raiz, o que é que eu faço? Utilize a fórmula sem problema nenhum, ok? Bato sempre naquela tecla. Façam da forma que vocês têm segurança e não tem perigo de errar, ok? Sim. Então, temos aí essa relação de girar como sendo, na verdade, relações dos coeficientes e as raízes de uma equação, ok? Vamos para o próximo, ver agora com equações do terceiro grau em diante. Bom, gente, então vamos ver então a relação de Dirac se aplicando às equações de terceiro grau, né? Então, a equação de terceiro grau, ela, de modo geral, vai aparecer para a gente na forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero, né? Então, se é grau 3, tive que acrescentar aí mais um coeficientezinho, né, que é o termo independente, certo? E para essa equação existir, sabemos que o meu A tem que ser diferente de zero, né? Então, se o A for zero, a minha equação deixa de ser de terceiro grau e passa a ser de segundo grau, ok? Podemos aplicar também as relações de Dirac para esse tipo de equação, onde a soma das três raízes vai ser sempre menos b sobre a. O produto das três raízes vai ser menos d sobre a, já pulei para baixo, tá? E se eu fizer a soma dos produtos dos pares das raízes, vai ser igual a c sobre a. Como assim, professora? Foi por isso que eu pulei essa, tá? Se eu pegar, eu tenho três raízes, então eu vou pegar lá x1, x2 e x3, né? Então, vou fazer x1 vezes x2, somado com x1 vezes x3, somado com x2 vezes x3. Então, se eu fizer esse produto em seguida a soma, isso vai ser a mesma coisa que o coeficiente C sobre o coeficiente A. Okay? Mais uma relação também que a gente vai estar utilizando muito, dependendo da questão, né? É como foi dito no início, a relação de girar ela vai ser solicitada quando for dada uma condição para essas raízes. Vamos ver um exemplo, né, para que a gente possa estar entendendo a aplicabilidade dessas relações de girar, né? Então, temos aí na letra A, vamos achar uma equação algébrica que tenha zero como raiz simples e I como raiz dupla. Ops, prestem atenção aí. Ele tem zero como raiz simples, ou seja, uma raiz, e I como raiz dupla, ou seja, duas raízes iguais. No total, quantas raízes ele possui? 3 raízes. Como é que se chama um polinômio que tem 3 raízes? É um polinômio de terceiro grau, certo? Eu tenho aí que eu estou diante de uma equação de terceiro grau, tendo em vista que no enunciado foi informada a existência de 3 raízes. Vimos já anteriormente que a equação de terceiro grau ela é apresentada na forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Lógico que o A tem que ser diferente de zero para que assim ela permaneça sendo terceiro grau. E eu vou utilizar essa informação. Primeira informação que eu vou estar pegando aí é essa minha raiz igual a zero. Por quê? A ideia aí é ver se eu consigo eliminar alguém para achar uma das minhas variáveis. Que eu observo aí, quando eu considero x igual a zero, eu posso encontrar o valor de d, né? Porque vemos aí, vai ficar a vezes zero ao cubo, mais b vezes zero ao quadrado, mais c vezes zero. Tudo isso aí dá zero, né, gente? Mais d é o termo independente, que não vai precisar multiplicar o zero, porque ele não vem acompanhado do x. Igual a zero, consequentemente eu tenho que d é igual a zero.
E agora a gente vai recorrer à relação de Girard. A relação de Girard diz o seguinte, que a soma das raízes, no caso, as três raízes, que já foi dita, que é 0 e I, é igual a menos B sobre A. Isso vai me possibilitar agora encontrar as variáveis que eu desconhecia, através da relação de Girard. Ok? De onde surgiu esse 0 e I? Do enunciado da questão. O enunciado da questão diz que eu tenho como raízes 0 e I. E esse 0 mais I vem da relação de Girard, que é a soma das raízes. Se é um polinômio de terceiro grau, eu tenho três raízes. Então, 0 é uma raiz, I é a outra raiz e o outro I é a outra raiz. Isso é igual a menos B sobre A. Então, o que é que eu posso fazer aí? Dá pra gente somar o I com o I aí, né? Porque são semelhantes entre si. Né? Com isso, ficamos com 2I igual a menos B sobre A. E já posso, assim, achar mais uma variável, né? Vou achar o meu B. Posso dizer aí que B é igual, isolando B, né? O A está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. B, ficaríamos aí antes, né? Menos B igual a 2AI, mas eu não quero menos B, eu quero B. Então, multiplicando pelo menos 1, teremos B igual a menos 2AI. Então, consegui isolar o B, mas eu não consegui ainda afirmar qual é o valor dele, porque eu não sei ainda quem é A. Vamos à outra relação de Girard. A próxima relação de Girard me diz o seguinte, que a soma dos produtos aos pares das minhas raízes é igual a C sobre A. Lembra que eu falei? x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3, certo? Isso aí é igual a C sobre A. Então, a gente vai e faz. Por que eu vou usar essa relação e não a outra? Porque aí eu sei que 0 vezes I é 0. Então, eu vou conseguir anular 0 vezes I, 0, 0 vezes I, 0. E vou ficar aí com I vezes I. I vezes I, a gente sabe que aí é o quadrado, que por sua vez é igual a menos 1. Certo? Com isso, eu vou conseguir novamente isolar mais uma variável. Ficamos aí com C igual a menos A, certo? Assim, a minha equação ficaria da seguinte forma. Ax ao cubo, né, que é a forma original, menos 2ax ao quadrado, menos ax igual a 0, né, substituindo na minha equação original por cada coeficiente que eu achei aí, né? Então, tudo aí vai ser em função do A, tudo em função do A. Então, se eu for escolher qualquer número complexo, né, que atenda às condições pedidas, né, eu vou ter aí uma equação que satisfaça ao meu enunciado. Portanto, de cara aí, eu vou estar adotando o meu A igual a 1. Se eu adotar aí o A igual a 1, a minha equação vai ficar x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x igual a 0. Pelo que espaço que eu tenho aqui no meu celular, não vai ser possível vermos esse slide, né? Então, eu vou deixar para o próximo vídeo. Falta esse mais outro, se eu bem não me engano. Tá? Então, vou ter que pausar aqui, no caso, dar um stop, né? E vai ter a parte 4, infelizmente.